Você não está imaginando, os sinais realmente se intensificaram. Isso não é coincidência nem paranoia espiritual. É sintoma direto de um ciclo de aceleração vibracional em que a própria realidade parece responder, em tempo real, ao estado de consciência de quem está desperto para a jornada da ascensão. Cada número repetido que surge no relógio, cada sonho recorrente com naves, cada sensação de arrepio sem causa aparente, cada comportamento coletivo estranho que se repete em várias pessoas ao mesmo tempo. Tudo isso compõe um mosaico, um quadro de comunicação sutil entre a Federação, a consciência galáctica e aqueles que já não vivem apenas no plano da matéria. O ponto central é: a frequência do planeta mudou. E, quando a frequência muda, os rastros dessa mudança começam a aparecer em todos os níveis. No corpo, nas emoções, nos pensamentos, nos eventos, e até na forma como a natureza se manifesta. Sinais galácticos e fenômenos espirituais não são coisas fora de você. São pontos de contato entre o campo coletivo e o seu campo individual, permitindo que a sua alma reconheça, por dentro, que algo muito maior está em andamento. É por isso que, quando um desses sinais aparece, você sente não apenas curiosidade, mas uma espécie de reconhecimento silencioso, menos como se uma parte sua dissesse: eu já sabia. Entre os sinais mais comuns deste período, estão os fenômenos numéricos. Ora se espelham como a las 11, 22, 22, 333. Repetem-se de forma tão insistente que deixam de ser acaso estatístico para se tornar convite. Esses padrões numéricos funcionam como toques da realidade dizendo: preste atenção à sua vibração agora. Não é o número em si que faz algo, é o estado em que você está no exato momento em que vê o número que importa. Quando isso acontece, é uma oportunidade delicada para voltar ao presente, observar o que você estava pensando e sentindo, e escolher conscientemente elevar um pouco a sua frequência, menos seja através de um pensamento mais amoroso, de uma respiração profunda, ou de uma breve oração silenciosa. Outro sinal que se intensifica são os sonhos de alta carga simbólica. Muitos relatam encontros com seres de luz, naves brilhantes pairando sobre cidades, portais luminosos em florestas, ou versões mais jovens de si mesmos, dizendo: está na hora. Esses sonhos costumam vir em sequência, como se estivessem construindo uma narrativa, e deixam um rastro emocional forte ao despertar. Choro, alívio, estranhamento, saudade. Eles não são meras fantasias da mente. Funcionam como reuniões pedagógicas da alma, em que camadas mais profundas de consciência recebem orientações, curas e ativações que muitas vezes só são compreendidas racionalmente dias ou semanas depois, quando fatos concretos começam a se alinhar com o conteúdo onírico. No plano físico, fenômenos energéticos ganharam força. Arrepios repentinos, calafrios em ambientes neutros, pressão na cabeça ou no peito sem causa clínica, ondas de calor subindo pela coluna, formigamentos nas mãos quando você ora ou pensa em alguém menos. Tudo isso é linguagem do corpo traduzindo ajustes sutis no campo. Quando você percebe esses sinais, o convite não é entrar em medo, mas em observação. Perguntar-se: o que estou sentindo agora? O que este momento pode estar me mostrando sobre onde está a minha energia? À medida que você aprende a dialogar com esses sinais, eles deixam de ser assustadores e se tornam bússolas. Há ainda os sinais que aparecem na própria natureza. Pássaros que se aproximam de modo incomum, borboletas que parecem seguir você, mudanças estranhas no céu, nuvens com formatos simbólicos, halos solares, arco-íris inesperados após momentos de oração ou decisão importante. Tudo isso é lido pela alma como confirmação. Você foi ouvido. Não se trata de romantizar qualquer ocorrência natural, mas de reconhecer a sincronicidade, quando o fenômeno externo encaixece-se, de forma precisa, com um processo interno seu. Uma decisão tomada, uma entrega feita, uma dor finalmente acolhida. Além disso, há um tipo de sinal que não é visual, nem físico, mas comportamental: movimentos coletivos. Muitas pessoas em lugares diferentes começam a relatar os mesmos sintomas, as mesmas percepções, os mesmos temas de cura ao mesmo tempo.
Um dia, todos comentam sobre cansaço extremo, em outro, sobre vontade de chorar, em outro sobre memórias antigas voltando. Esse alinhamento de experiências não é efeito de moda, é resultado de ondas energéticas globais incidindo sobre campos individuais de forma semelhante, como maré que sobe e alcança todas as praias ao redor. Importante notar que esses sinais não são enviados para assustar, mas para despertar. Eles sinalizam que velhas estruturas internas e externas não se sustentam mais. Quando padrões de repetição dolorosa alcançam um limite, a vida começa a piscar através de sinais. Relações que se repetem com personagens diferentes. Situações que retornam até serem resolvidas. Eventos que parecem empurrar você sempre para o mesmo aprendizado. Em vez de perguntar por que sempre isso comigo, a chave é trocar por para que isso está voltando. O sinal não é punição, é insistência amorosa da alma pela sua libertação. Muitos dos sinais galácticos e espirituais atuais giram em torno de um eixo central: convidar você a assumir responsabilidade pela própria vibração. Números, sonhos, arrepios, sincronicidades, tudo aponta para uma mesma mensagem. Você não é vítima do cenário, você é co-criador. Isso não significa negar injustiças ou dores, mas reconhecer que a partir do estado em que você reage ao mundo, você influencia o campo ao redor. Quando você decide conscientemente responder com um pouco mais de presença, um pouco mais de amor, um pouco mais de verdade, ainda que o cenário externo pareça o mesmo, algo muda menos, e essa mudança começa a atrair novos sinais, mais alinhados com essa nova postura. Outro aspecto essencial é perceber que, conforme os sinais se intensificam, também se intensifica a sensibilidade. Aquilo que antes você nem notava, agora te atravessa. Um comentário agressivo que passaria batido passa a doer. Um ambiente que antes era apenas normal passa a drenar sua energia. Essa hiperpercepção pode dar a impressão de fragilidade, mas na verdade é força em ativação. Ela permite que você perceba nuances, frequências, sutilezas que antes ignorava. E essa percepção é justamente o que te dá condições de escolher melhor onde, em quem e no que investir sua energia. Não é surpresa, então, que junto com os sinais venha também vontade de purificar, limpar casa, corpo, mente, conexões. Isso se traduz em práticas simples, mas poderosas, como beber mais água, buscar contato com a natureza, reorganizar objetos, fazer uma prece antes de dormir, colocar uma música elevada enquanto realiza tarefas domésticas. Cada gesto assim responde aos sinais com reciprocidade. Eu vi o aviso e estou me ajustando. Com o tempo, você percebe que os sinais não são mais apenas alertas, mas também celebrações. Um número repetido, confirmando uma decisão alinhada. Um sonho mostrando um próximo passo, uma borboleta cruzando o caminho, depois de um momento de dor, transformada. Há também os sinais que aparecem na forma de encontros. Pessoas que você nunca viu antes dizem exatamente aquilo que você precisava ouvir. Um vídeo surge na sua timeline no momento exato em que você está em crise. Um livro cai na sua mão com uma frase que parece escrita para você. Essas coincidências significativas são uma linguagem clássica da sincronicidade. Quando elas se tornam frequentes, é sinal de que você está mais sintonizado com o fluxo, vivendo menos por controle e mais por escuta interior. Por outro lado, nem todo sinal é agradável. Às vezes a intensificação dos sinais vem como um corte, algo que você planejava desanda. Uma porta aparentemente boa se fecha. Uma pessoa se afasta sem explicação. Esses também são sinais, não de que algo deu errado, mas de que uma linha de tempo foi interrompida, por não estar mais alinhada com o que sua alma precisa viver daqui para frente. A tendência do ego é perguntar: onde eu errei? Mas sob a perspectiva espiritual, a pergunta pode ser o que essa interrupção está evitando. Em muitos casos, você está sendo poupado de prolongar um caminho que só traria mais densidade. Tudo isso acontece, é claro, num campo coletivo que está em ebulição. O planeta como um todo passa por uma mudança de ciclo, e isso impacta especialmente aqueles que já vinham há anos buscando espiritualidade, cura, expansão de consciência.
Esse público, muito presente no Brasil e, em grande parte, maduro, sensível, com histórico de dor e fé, é particularmente receptivo aos sinais galácticos e espirituais, não por fraqueza, mas porque já treinou o coração para reconhecer o invisível. Em vez de somente consumir esses sinais como curiosidade, o chamado desse tempo é usá-los como gatilhos de transformação concreta. Se um sinal me toca, o que posso ajustar em mim, aqui e agora? Os fenômenos energéticos mais intensos, como picos de ansiedade, sensações de vazio, flutuação de humor e questionamentos existenciais profundos, também estão relacionados a esse cenário. Eles não revelam instabilidade gratuita, mas o choque entre uma estrutura interna, que quer continuar igual, e uma alma que sabe que não pode mais permanecer onde está. Quando um sinal te encontra nesse tipo de estado, ele pode funcionar como respiro, um lembrete de que você não está sozinho, de que há um fio condutor por trás de tudo, ainda que a mente não entenda. Convém lembrar que sinais não substituem decisão. Eles apontam, sugerem, confirmam, mas não escolhem por você. Em última instância, a forma como você responde ao que vê, sente e percebe é que desenha sua linha de experiência, uma sequência de sinais mostrando que um relacionamento, um hábito ou um ambiente já não vibram com você. Não terá efeito se você insistir em permanecer por medo de mudança. Por outro lado, quando você decide honrar o que os sinais indicam menos dando passos, ainda que pequenos, em direção ao que é mais verdadeiro, o fluxo se reorganiza, e novos sinais vêm, desta vez, reforçando a nova rota. Por isso, mais importante do que catalogar sinais, é desenvolver um relacionamento íntimo com o próprio campo interno. Perguntar, com honestidade, diante de cada sincronicidade ou fenômeno, o que isso desperta em mim? Medo, paz, expansão, incômodo, que parte de mim está sendo convocada aqui? Esse diálogo sincero com a própria alma é, em si, uma forma de oração. E com o tempo, a resposta que vem de dentro se torna tão nítida quanto qualquer sinal que venha de fora. Os sinais se intensificaram porque o tempo da indecisão confortável chegou ao fim. A energia deste ciclo pede posicionamento interno, seguir empurrando com a barriga aquilo que não vibra mais, ou aceitar que chegou a hora de ajustar, soltar, perdoar, recomeçar. Cada sinal que você recebe é uma pequena ajuda nesse processo, um lembrete de que você é visto, acompanhado e guiado menos, mas também de que a responsabilidade pela sua frequência é irrenunciável. Não se trata de perfeição, mas de sinceridade. Admitir onde está, assumir o que sente, escolher um passo de cada vez. Em meio a tudo isso, uma verdade se destaca: os sinais não são privilégio de poucos escolhidos. Eles estão disponíveis para todos, mas nem todos os percebem da mesma forma. Quem treina o olhar, o coração e a presença começa a enxergar o fio invisível que une acontecimentos aparentemente aleatórios. Essa percepção por si só já é uma forma de elevação. Ela tira você do papel de vítima de um mundo caótico e te coloca na posição de participante consciente de um processo muito maior, em que cada escolha é sua conta. Se os sinais na sua vida se intensificaram, acolha essa fase com respeito e humildade. Não é preciso virar obcecado por significados, nem tentar decifrar tudo. Basta estar um pouco mais atento, um pouco mais disponível para ouvir, um pouco mais disposto a ajustar o que já não combina com quem você está se tornando. Os sinais não vêm para controlar você, mas para lembrar que há um diálogo permanente entre a sua alma, a Terra e dimensões mais elevadas de consciência. E quanto mais você responde a esse diálogo com autenticidade, mais claro ele se torna. Você não está sozinho nessa leitura da realidade. Milhares, milhões, em silêncio estão vendo, sentindo e questionando as mesmas coisas. Isso, por si, já é um grande sinal. Um chamado coletivo para um nível de existência em que o invisível não é mais desconsiderado, e em que o sutil finalmente passa a ser reconhecido como parte essencial da vida. Os sinais se intensificaram menos, e não é coincidência. É resposta, é confirmação, é convite. O próximo passo é seu.